Bem, eu estou nessa passagem aqui em Campina Grande, ensinando na escola de ministro, e a matéria é Conhecendo o Mover do Espírito, e eu sempre pergunto na sala de aula quem é que conhece, né? Fico procurando alguém que conhece. Por quê, irmãos? Porque sabemos que o Espírito de Deus, Ele é Deus, e como vamos conhecer tudo, né? E conhecer algumas coisas é muito importante nisso, porque o Espírito Santo ele vai fazer sempre o que está, não vai fazer nada além das Escrituras, mas vai fazer muita coisa além da sua compreensão das Escrituras. Isso significa que tem uma margem para muita coisa acontecer, muita coisa que a gente não viu e nem ouviu ainda da parte de Deus, amém? Glória a Deus. E por isso também eu acredito que nenhum problema do lado de fora será maior do que o estoque de soluções que a gente tem dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Então esse tempo é o ministério mesmo do Espírito Santo, 2 Coríntios 3,8 fala sobre isso, como não será de maior glória é o ministério do Espírito Santo. E eu creio que Jesus, como homem ungido aqui na terra, ele teve essa dependência do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 10:38 que ele foi ungido, amém? Sabemos que Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ele colocou de lado a sua divindade, caminhou como um homem ungido aqui. Deus não pode ser tentado, mas Jesus foi tentado. Ele não foi tentado como Deus, mas foi tentado como homem, e por aí vai. Nós entendemos um pouco isso, e essa vida que a gente é chamado para viver, essa vida no Espírito, tem alguns parâmetros na Bíblia, alguns princípios, algumas coisas maravilhosas, mas sabemos que teologia perfeita é Jesus Cristo, amém? E temos que estar com os nossos olhos atentos em Jesus o tempo todo, até porque Ele é a palavra. Então nós estamos fixados e olhando para Jesus. E uma das coisas que eu tenho pensado sobre esse ponto é a submissão, a humildade que Jesus tinha em relação ao Senhor, ao Pai, né? É impressionante como o estilo de vida, o modelo que Jesus deixa nos evangelhos, essa espera em Deus, e a gente vai compartilhar um pouco sobre isso. Eu creio que vai ser bênção para a tua vida. A gente vai começar com um versículo aqui em Salmos 27. Salmos 27, versículo 14. Diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, no Senhor. Você pode abençoar alguém dizendo aí do lado: espera pelo Senhor. Diga para ele: vale a pena. Amém? Jesus sempre foi e sempre será o modelo perfeito de filho que devemos ser. Amém? Devemos olhar o tempo todo para Ele. Eu creio que Jesus, Ele tinha, observando, né, estudando os evangelhos, eu sempre vejo os olhos de Jesus e os seus ouvidos estavam constantemente em sintonia com o Senhor. E eu creio que esse posicionamento de Jesus vem através da oração. Esperar em Deus não é ficar numa fila como a gente fica para ser atendido para um advogado ou um dentista ou alguma coisa no banco. Não é essa espera que estamos querendo passar para você. Esperar em Deus é nós continuarmos a jornada, mesmo sem saber onde isso vai dar, mas confiando que Ele está presente conosco. Às vezes nós queremos saber algumas coisas, ter alguma resposta para poder caminhar, mas muitas vezes Deus não vai dizer para nós o que Ele vai fazer, mas Ele vai te dar a oportunidade de você cooperar com Ele, falando algumas coisas para você, enquanto Ele faz. Amém? E muitas vezes em momentos da nossa vida nós estamos necessitados mesmo de uma resposta, mas às vezes eu percebo que o Senhor se move através do seu Espírito, trazendo mais a consciência da presença dEle do que uma resposta. Eu não sei se você sabe, mas quem traz a resposta é melhor do que a resposta.
Às vezes precisamos mais de ter a consciência de que Ele está conosco do que até mesmo uma resposta. Amém? Então, são caminhos inescrutáveis muitas vezes. Isso está lá em Romanos 11:32, que é inescrutáveis, é difícil ou não consegue averiguar. Vai ter momentos que nós não vamos saber muito o que vai ser feito no todo, algumas coisas, e vamos caminhar nessa espera, como nós esperamos, como estamos fazendo hoje, adorando ao Senhor, orando em outras línguas, amém? Aquietando a nossa alma, se rendendo, colocando a nossa alma no altar da palavra, renovando a nossa mente. E ações de graças é uma chave poderosa. Ações de graças, a gratidão, eu não sei se você já viu isso, mas no Salmo 50, o último versículo, 23, fala sobre sacrifícios. O que oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará. Em esse versículo aqui me lembra Romanos capítulo 4, verso 20, que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Como? Dando glória a Deus. E eu sempre pensava que Abraão ficava, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, né? Às vezes pensava sobre isso, mas enfim, quando a gente vai entendendo as Escrituras, dependendo da orientação do Espírito Santo, nos conduzindo nas Escrituras, nós começamos a conseguir extrair a vida que essa palavra tem. Ele que vai nos guiar a toda a verdade. Você não vai chegar a toda a verdade sem Ele. Amém? A vida que tem nessa palavra, você não consegue extrair por si só. Por isso que Ele habita dentro de nós. Amém? Passei com Ele nas Escrituras. E aí nós encontramos algumas coisas sobre isso. E veja que esse momento de ações de graças é aquele que glorifica a Deus. Então eu creio que Abraão, ele agradecia a Deus pelo que não via, pegava nem tocava, que era a promessa. Ele era grato por isso. Amém? Então o que oferece a Deus sacrifícios de ação de graça, isso significa que teria manhãs que a gente estaria com mais vontade de reclamar ou de murmurar ou qualquer outra coisa, menos dar ações de graça. Mas esses ações de graças, esses sacrifícios de ações de graças, louvores a Deus, sacrificial também, isso tem um valor muito grande para Deus. Amém? Independente se a gente não tem, às vezes vamos ter um momento onde não tem um fio de cabelo para segurar, mas continuamos dando ações de graças ao Senhor, reconhecendo que a presença dEle é o suficiente para as nossas vidas. Amém? Tenha certeza disso, que você já passou por isso e vai passar mais. O que precisamos mais saber não é uma resposta, é saber quem está conosco, saber que Ele está conosco. Isso vai te encorajar de todas as formas. Amém? Glória a Deus. Então, se vivemos incessantemente reagindo à escuridão, estaremos exaltando aquilo que desejamos resistir e destruir. Então nossa agenda não é a do diabo. Amém? Não deixe o diabo fazer a tua agenda. Jesus não vivia em reação ao diabo, mas Jesus, ele esperava em Deus. Ele tinha um estilo de vida de oração muito forte, violento. Podemos ver aqui um pouco sobre isso em Lucas capítulo 5. Glória a Deus. Lucas capítulo 5, versículo 16 diz: ele porém se retirava para lugares solitários e orava. Eu não sei se você já parou para imaginar, mas naquela época não tinha muito barulho, né? Talvez de alguns animais, mas mesmo assim Jesus fazia questão de se retirar para lugares solitários. Isso me traz um entendimento de que podemos orar na praça, dentro de um ônibus, no escritório, seja lá onde for. Eu acho que isso é importante mesmo, mas eu acho que quando nós precisamos ter uma conversa de pai para filho mesmo, que vai mudar o curso da nossa vida, eu acho que vale a pena você ir para um altar íntimo, algo reservado. Amém? Muitas vezes Deus pode proporcionar isso. Em Jeremias 18, verso 1, ele diz, o profeta fala: veio a mim a palavra do Senhor, dispõe-te e desce e vai à casa do oleiro. Essa palavra dispor é como se ele dissesse: por favor, você pode ir lá atrás, naquela sala, eu preciso falar com você.
E o Senhor disse para ele: dispõe-te, desce e vai à casa do oleiro, e lá eu vou falar contigo. Ele já está falando com ele, porque ele já não falava tudo. Mas Deus marca encontros. Aleluia. Amém. Eu creio nisso. Então vale a pena você aprender a esperar no Senhor. Não podemos reagir ao que o diabo faz. Somos tentados, acontece a gente como ministro, pastor, tudo, muitas reações acontecem, muitas coisas, e logo nós queremos trazer uma resposta para aquilo. Mas esse é os versículos que, se você pegar, eu quero estar mais forte esse versículo, que são esses versículos em João capítulo 5, versículo 19. Irmãos, quando vivemos em resposta ao Pai, anotei algumas coisas aqui. Quando vivemos em resposta ao Pai, seguindo o modelo de Jesus, com certeza nós vamos destruir as obras de Satanás. Amém? Não dê muita moral para o diabo. Não faça a sua agenda pautada em cima do que o diabo está fazendo. Não deixe a sua oração ser pautada em cima do que o diabo está fazendo. Amém? Uma certa vez, durante a madrugada, nós vamos ler já aqui, eu acordei com uns sintomas, e o Cristiano estava dormindo a altas horas da noite, e fui para a sala, e eu disse: eu vou orar. E diabo, eu falei mesmo: diabo, vou fazer uma vigília hoje, vou acabar com você mais ainda. E comecei a orar, e de repente, uma voz que eu não discerni no momento: vá dormir. E eu fiquei pensando naquele: o diabo quer me matar eu dormindo, está amarrado, eu vou orar. E pensando sobre isso, e aquela voz começou a encontrar uma atenção melhor da minha parte. E eu comecei, na oração, depender do Senhor, e se inclinar para o Senhor. E: Senhor, eu vou fazer o que o Senhor achar que deve ser feito, pensando e falando sobre isso. E essa posição, irmãos, de humildade te capacita a ouvir melhor Deus. Amém? Parece que ela atrai a voz de Deus quando nós decidimos depender dele 100% em todas as áreas da nossa vida. Amém? E aquela voz veio paz no meu coração: volte a dormir. E quando eu decidi obedecer e voltar a dormir, o Senhor me falou algo mais. Ele disse: quem tem que levantar você da cama não é nenhum sintoma. Quem tem que levantar da cama para orar não é o diabo. Quem tem que te levantar para orar sou eu. Às vezes a gente tem mais fé às vezes a gente tem mais fé naquilo que a gente faz do que naquilo que Ele fez. Então precisamos esperar em Deus, confiar em Deus. Amém? Às vezes precisamos de mais fé para dormir do que para orar. Diga para alguém lá: durma bem. Glória a Deus. Então, em João capítulo 5, verso 19, então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Se Jesus traz essa expressão 2 vezes, ele enfatiza: em verdade vos digo, o Filho nada pode fazer de si mesmo. De onde vem essa invenção de fazer coisas sem Deus estar envolvido? Do inferno, irmão. É uma revelação forte isso. Ou do humanismo, né? Que é o homem no centro das coisas e tira Jesus do centro. É onde o diabo caminha. Isso em Mateus 16, verso 23, se não me falha a memória, quando Pedro reprova Jesus sobre o sacrifício. Não vai acontecer isso com o Senhor. Jesus olha para Pedro e fala a influência que estava sobre Pedro: arreda-te, Satanás, para trás de mim. E ele diz algo poderoso ali. Ele diz: você não cogita das coisas de Deus. Essa palavra cogitar é a mesma que a gente encontra em Romanos capítulo 8, versos 5, 6 e 7. Aqueles que cogitam das coisas da carne vão prender para as coisas da carne.
o que cogita ou reflete das coisas espirituais vai pender para as coisas espirituais. E o Senhor deixa claro para a gente onde está o terreno do diabo. Ele diz, olha, você não cogita. Essa palavra cogitar é refletir, pensar, ponto de vista, perspectiva. Sua perspectiva, seu ponto de vista, ou a sua reflexão, não tem nada a ver com Deus. Mas ele tem uma perspectiva, onde? Através do humanismo. Cogita das coisas dos homens. Então, se você está no centro, é algo perigoso. É melhor colocar Jesus no centro. De onde vamos tirar o ponto de vista de Deus para assuntos na terra? Passando tempo com Ele. Vivenciando esse estilo de vida, esse modelo que Jesus tinha. Jesus tinha um senso apurado de propósito, senso de propósito intenso. Se nós observarmos as Escrituras, nós vamos ver isso. Ele diz, o Filho nada pode fazer. Jesus não perdeu nada dando tudo a Deus. Amém? Nós não vamos perder nada dando tudo a Deus. Aleluia. E às vezes nós precisamos entender a nossa insignificância sem Ele, para entender nosso significado nele. Enquanto você não entender a sua insignificância sem Ele, você não vai encontrar seu significado nele. Paulo ora sobre isso em Efésios, para saber nossos chamados, os olhos do entendimento aberto, espírito de sabedoria e de revelação. Abrir os nossos olhos espirituais, para saber quem somos, o que temos e o que podemos em Cristo Jesus. Isso vai levar tempo. Amém? Eu às vezes penso que Deus celebra mais a jornada do que a resposta. É porque na jornada Ele nos qualifica para receber o que Ele tem preparado para nós. Às vezes Deus tem algo tão grande e tão precioso, que Ele não entregaria a gente tão fácil assim, não porque Ele quer matar a gente na unha, não sei se você entende essa expressão aqui no Nordeste, matar na unha, vai miserável, espera. Não é isso. Ele está na jornada, Ele nos qualifica. É na jornada onde Ele molda nossas motivações. Vale a pena a jornada, celebra a jornada da oração, celebra a jornada de comunhão com as Escrituras. Celebra isso, celebra cada manhã dessa, toda terça. Celebra, tem coisas que Deus está impregnando em você, imprimindo no seu espírito, que você jamais imaginou. Então Jesus decidiu, nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Glória a Deus. Sabe, tem momentos, eu dou esses exemplos porque é que eu vivo, né? Momentos, às vezes, situações bem... Às vezes pessoas, pastores, ministros, hoje a gente tem a oportunidade de trabalhar mais com ministros e pastores do que ovelhas. E às vezes cada situação bem desafiadora nós encontramos. E vamos conversar com essas pessoas, porque eles esperam em todo líder... E o liderado, se você, de alguma maneira, todos nós somos líderes em alguma coisa, ok? Então serve para você e para mim, para todos aqui. Eles sempre vão ter na mente essas perguntas: você pode me ajudar? A segunda, ele sempre vai dizer: você tem interesse em mim? Porque às vezes as pessoas são ajudadas, alguns líderes ajudam, mas não tem um interesse genuíno nas pessoas. Então ele sempre vai ter essas perguntas: você pode me ajudar? Você tem interesse em mim? E a terceira: eu posso confiar em você? Então eu penso nisso quando eu vou liberar algo para a vida de um casal pastoral, um ministro, fico pensando sobre isso. E quando eu penso sobre isso, eu logo me recuso a falar o que eu sei. E tu vai falar o que não sabe? Não, eu vou falar o que eu sei, se Deus estiver envolvido. Não é o que você sabe, é o que Deus decide para você aplicar. Eu treino isso em mim nas mínimas coisas. Eu sei o que dizer para aquele casal, mas eu me recuso a dizer. Eu não falo com as pessoas para falar com Deus. Eu falo com Deus para depois falar com as pessoas.
Eu disse: Senhor, eu tenho isso no meu coração, o Senhor me ensinou sobre isso, libero isso? Ou o Senhor quer outra coisa? E eu vou te dizer, eu já tive várias surpresas. Eu já tive algo bem rápido aqui, só para você entender isso. Essa espera em Deus, ela é poderosa, irmãos. Esperar em Deus, vale a pena. E nós tínhamos algo para resolver com um casal pastoral, e eu até dei esse testemunho ontem. E estávamos com toda a Bíblia, tudo preparado, todas as respostas, todos os versículos, para onde ele corresse, porque já fazia algum tempo que a gente queria corrigir algo. E o casal pastoral insistia em manter uma coisa que estava errada. E a gente, Júnior estava do meu lado, Carlos Júnior, que trabalha junto conosco, e vamos nos unir nisso. E a gente se uniu, deixou tudo bonito, vamos pegar esse casal pastoral. Ele precisava mesmo de uma orientação, uma disciplina, isso é bíblico. E nós vamos pegar e sentamos lá, a secretaria chamou, entrou os dois, eles sentaram. Quando eles sentaram, eu comecei já a pensar em falar, mas eu percebi que ele veio. Como assim? Eu acredito que Deus pode vir onde Ele já está. Amém? De uma forma manifesta, vamos dizer assim, ajuda melhor, né? Percebi que Ele veio e a atmosfera mudou, o ambiente muda. E sabe, irmãos, o ambiente que você se submete vai determinar o que você produz. Então eu fiquei quieto, eu digo: Senhor, eu sei que o Senhor veio de uma forma mais intensa, tem alguma coisa. E eu não sabia para onde ir. E Júnior olhando para mim ainda, fazia: meu Deus, tu não sabe o que eu estou passando aqui? Então às vezes ele nos coloca a palavra constranger, o amor dele constrange. Quando o amor de Deus consegue te constranger, você fica sem liberdade de fazer o que quer. Você vai fazer o que Ele quer, porque Ele efetua em nós tanto o querer como o realizar. E eu fiquei parado. Eu disse: só tem uma coisa, vamos conversar com ele. E começamos a orar. E daqui a pouco eu comecei a querer chorar. E eu não queria, porque não fazia parte do cenário. Eu queria dar uma pressão mesmo, e dizer: cara, você tem que fazer isso aqui, isso aqui. Eu não queria isso, não fazia parte do que a gente escreveu. Chorar não. E eu orava, eu sabia que estava maravilhoso aquilo. Eu disse: Senhor, eu posso até orar, mas chorar também. E eu comecei a orar, e aí veio, e comecei a chorar copiosamente. E eu olhava assim para Júnior para ver se ele orava, e ele, sem entender, ele fazia. Baixou alguma coisa nele. Deixa eu ver uma aguinha aqui, desculpa aí. E aí, eu parei e veio uma impressão para dar uma oferta para ele, para esse casal. E uma oferta boa, irmão. Eu disse: meu Deus do céu. E aí falamos com a secretária, trouxe a oferta, abençoamos ele. E eu disse: olha, eu não tenho mais reunião, cara. Mas o senhor chamou a gente para uma reunião, não, talvez a gente faça uma. Mas era só isso. Aí ele deu um abraço, falamos e eles foram embora. Quando eles foram embora, o Júnior olhou para mim: e aí, pastor? Eu disse: pois é, e aí? E ainda eu dei uma oferta, e dei uma oferta daquele tamanho. Eu vou lá pegar esse dinheiro de volta. Diga: vale a pena esperar no Senhor. Sabe, irmãos, e não precisou mais de nada. Às vezes Deus não vai precisar de você. Tenha essa humildade. Às vezes Ele vai querer resolver sozinho. Às vezes Ele vai fazer apesar de nós. Aleluia. Então Jesus: nada posso fazer de si mesmo. Diga comigo: vale a pena esperar no Senhor. Nesse mesmo capítulo aqui, no verso 30, Jesus diz assim, no versículo 30, e vários livramentos já tive sobre isso. No 30 ele diz: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque eu ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Eu vou dar uma lida aqui para você, na nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim: Jesus continuou a falar
a eles, ele disse: eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. Essa palavra julgar não se refere só a pessoas, mas julgar, separar, saber o que você vai separar, saber como você vai definir o que vai escolher falar, o que vai escolher o que vai falar, o que vai escolher o que vai pegar. Jesus, eu vou ouvir para poder julgar, eu vou ouvir para poder escolher, eu vou ouvir para poder tomar decisões. Ou seja, ouvir leva tempo. Esperar em Deus é ouvir de Deus para tomar as decisões, amém, acertadas. E olha que tem decisões da nossa vida que elas podem ser, mesmo com lágrima nos olhos e arrependimento, você não vai conseguir ajeitar os danos que foram causados por decisões erradas. Então vale a pena você esperar em Deus. Aleluia. Eu não posso fazer nada por minha própria conta. Se Jesus disse que não poderia fazer nada pela própria conta dele, mas julgo de acordo com o que o meu Pai diz. Eu posso me crucificar novamente para te ajudar. Meu filho está estudando fora do Brasil e ele quer fazer o terceiro ano no seminário bíblico. E eu já estava pensando, ele 21 anos, e pensando no mercado de trabalho. Eu disse, lá, estudando, a minha cabeça, estudando lá, a Bíblia, tendo lá os seus encontros com Deus e fazendo aquilo, mas eu pensando, sabe o quê? No mercado de trabalho, esse menino já está com 21 anos, e só está estudando a Bíblia, e só está querendo Deus. Não é bem assim não, olha o equilíbrio. Eu não sei se você tem alguns pensamentos doidos assim, mas eu tive, mas o que fez? Ele disse para mim, pai, eu não tenho nada mais que fazer aqui. Aqui eu lavo minhas roupas, faço minha comida, e moro com 4 marmanjos dentro aqui, é uma bagunça. Eu só estou querendo ficar aqui porque Deus falou comigo. E aquilo me tocou um pouco, ao ponto de eu dizer, ok, vamos orar. E a gente ora sobre isso. E fiquei pensando sobre aquilo. E quando eu vi, foi uma mensagem, acho que do pastor João, falando sobre a importância de colocar os propósitos de Deus nos nossos filhos em primeiro lugar, do que a parte acadêmica, do que o mercado de trabalho. Não é errado a parte acadêmica, não é errado o mercado de trabalho, mas o propósito de Deus deve estar em primeiro lugar na minha vida e nos nossos filhos. E eu falei, é mesmo, né? E comecei a chorar sobre aquilo. E liguei para ele e falei, meu filho, se Deus está falando no seu coração, vamos para frente. E conversando com o Carlos Júnior, eu estava falando sobre isso. Júnior, tu sabe, né? Cara, essa coisa dele estar lá de bobeira, não sei o que, ele disse, pastor, o menino tem 21 anos, bonitão, todo arrumado, está querendo Deus, está querendo Bíblia, está querendo se envolver com Deus. Deixa esse menino lá. E vinha coisas, quando você começa a esperar em Deus, presta bem atenção, vai vir sinais de todas as partes. Não é que somos movidos pelos sinais, mas vai vir testificar aquilo que você ainda não tem tanta segurança. Vale a pena esperar em Deus. E sabe, nós decidimos fazer isso. E também estava pensando nas despesas para ele ficar lá. Sabe o que aconteceu? Ele ganhou as passagens e ganhou também o tempo que ele vai passar lá. Nada vai sair do meu bolso. Às vezes a gente pensa no bolso, às vezes a gente pensa no menino, que o menino quer dar o banho de cuia no pai, passar a perna. Às vezes pensa um monte de coisa, mas o que faz a gente tomar decisões acertadas? E se Deus tem algo com ele nesse lugar, nesse terceiro ano que ele vai fazer, eu vou entrar no meio disso, como eu vou reparar isso depois? Vale a pena esperar em Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
Veio no coração dele, ele terminou o rema, fez o rema. Ele disse: pastor, pai, eu nasci no rema. Eu vivo no rema, isso, fez o rema e queria ter uma experiência fora. E, enfim, isso me marcou muito. E eu penso que Deus está chamando a atenção nossa nessa manhã. É você esperar nele. Amém? Glória a Deus. Provérbios 19, 2 diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Aleluia. Eu quero fechar com isso. A espera revela paciência e confiança em Deus. Esperar em Deus é ter forças renovadas. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se você não se sente com força, se você não se sente fortalecido no Senhor, é porque você está esperando em tudo e em todos, menos nele. Porque a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar no Senhor não é sofrer, é ter forças renovadas. Amém? Salmo 40, o salmista diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Recording in progress. Ele veio e me socorreu. Tirou-me de um tremedal de lama, de um lugar de lamaçal. Firmou os meus passos, me colocou em cima de um monte alto e me deu um novo cântico. Até uma canção nova você ganha, se esperar em Deus. Aleluia. Isaías 64, 4 diz: Deus trabalha para aquele que nele espera. Essa palavra trabalhar é a palavra que você vai encontrar lá, manufaturar. Ou seja, se você decidir esperar em Deus, Deus é capaz de criar algo para proporcionar para você, só porque você decidiu esperar nele. Aleluia. A espera revelará as verdadeiras intenções. Você pode dizer comigo isso? A espera em Deus revelará as verdadeiras intenções. Eu e você vamos desenvolver sensibilidade para o discernimento quando decidimos esperar em Deus. Essa capacidade de discernir as coisas espirituais será mais aguçada quando decidimos esperar em Deus. Esperar pode trazer para nós informações preciosas. A turma faz aí fora, né? Informações privilegiadas, e a turma paga para isso. Mas você não precisa pagar para ter informações privilegiadas. Aleluia. Amém. Eu falo até isso para vocês mesmo, no campo de empreendedorismo mesmo. O Senhor falou comigo sobre comprar um patrimônio, uma coisa extra, e nós fomos comprar, e começamos a orar sobre isso, e compramos, em 2 anos, teve um super faturamento, algo precioso, 3 vezes mais do que compramos, porque esperamos o momento certo e a hora certa para fazer aquilo que Deus nos inspirou. Você vai ter informações preciosas em todas as áreas na sua vida. Vale a pena? Diga: esperar em Deus. Eu vou receber informações preciosas e verdadeiras. E as informações que nós recebemos, essas informações preciosas e verdadeiras, elas vão determinar que tipo de decisões e escolhas nós vamos fazer, porque você só decide e só escolhe com as informações que você tem. É melhor você decidir e escolher com as informações que Ele tem. Então, esperar em Deus, você vai ter informações preciosas e verdadeiras. E quando você tem informações preciosas e verdadeiras, você vai ter qualidade nas suas escolhas, nas suas decisões. Então, informações determinam que tipo de decisões nós vamos tomar.
E as nossas decisões determinam que qualidade de vida nós vamos ter. Não sei se já está bom para você, você vai esperar em Deus. Porque esse é o propósito. Esse é um apelo, eu quero fazer um apelo hoje. Espere em Deus. Amém? Você vai ter melhores informações. E essas informações vão melhorar as suas escolhas e as suas decisões. E as suas escolhas e as suas decisões vai trazer a sua qualidade de vida. Esperar em Deus, esperar, vai te trazer verdade. Esperar mais vai te trazer mais verdade. Esperar o suficiente, você vai ter verdade suficiente.